Antes de dar continuidade, nós gostaria de registrar a presença nesse plenário do deputado federal e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, associado da Anfip, Amaury Teixeira. Eu tenho uma pergunta aqui que vem do Carlos Roberto Bispo, de Minas Gerais. Senhor secretário, na minha avaliação, a indefinição das atribuições dos analistas tributários e dos atas representa um fator que gera conflito na organização. Na sua avaliação e considerando-se os objetivos estratégicos da Receita Federal do Brasil, esse tipo de ocorrência gera algum tipo de barreira para o cumprimento da missão institucional? Acho que sim, acho que gera uma barreira significativa para uma maior eficiência da organização. Acho que, para termos uma melhor definição dessas atribuições e competências, acredito que um trabalho de um modelo de gestão orientado a processos, hoje, o modelo funcional e dessas competências atrapalha muito essa questão das atribuições, porque nós não temos uma visão integrada desses processos e como cada carreira, cada cargo pode atuar nesses processos. E essas disputas que são naturais que aconteçam, né, de preservação dos espaços de atuação, e a falta dessa definição leva a uma perda de eficiência da organização. O que nós esperamos aqui, a partir do mapeamento do processo de trabalho, identificando as competências necessárias para cada atividade a ser desenvolvida pela organização, a gente possa ter mais clareza em relação a isso e isso venha a ser superado e venha a ser aperfeiçoado. Isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Eu acho que com isso aí dá-se o passo inicial para uma discussão de forma mais clara e mais eficiente para se chegar a uma solução, mas não é uma matéria fácil. Okay. É importante registrarmos, secretário, que, e para esse plenário tomar conhecimento, que a Anfip realizou uma ampla pesquisa de opinião dentro da categoria, com os nossos auditores fiscais associados ou não, e não associados da Anfip, no sentido de saber da sua satisfação em relação às atribuições, o desempenho das suas atividades dentro da Secretaria da Receita Federal, e esta pesquisa foi entregue ao secretário, que tomou conhecimento e achou muito importante esse trabalho que a Anfip realizou, no sentido de escutar, de trazer os anseios da categoria como um todo, não só dos associados, mas também dos auditores, a respeito das suas atribuições, do desempenho das suas atividades. Eu tenho uma segunda pergunta aqui, que não está identificada, e eu pergunto se a pessoa que fez a pergunta aqui, acredito que temos que ter uma identificação. Ela trata de PERDECOMP, que trata da arrecadação previdenciária. Quem é que fez a pergunta, por favor? Preciso identificar. Está aqui do Distrito Federal, depois a gente coloca isso aqui. A pergunta é a seguinte: senhor secretário, em vista da arrecadação previdenciária ter sido maior entre os tributos federais em 2011, 2010, mas aqui está 2011, 2010 então, né? Em 2010, por que os novos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil não são colocados nos serviços previdenciários, fiscalização, arrecadação, análise de restituição, etc. E pergunta também, emendando com outro questionamento, por que quem desenvolve os sistemas, por exemplo, PERDECOMP, não escutam a ponta antes de homologar e para melhorar os serviços prestados ao contribuinte e para o servidor da Caixa aqui do Distrito Federal.
Bom, a questão da alocação de recursos, ele passa a ser, dentro da organização agora, visto de uma forma única, né? dos novos recursos. Temos que buscar eficiência em todas as áreas, não há a menor dúvida disso. Então, a alocação de mais ou menos recursos nesta ou naquela área é determinado pela relevância da dificuldade que está acontecendo naquele momento. E isso também não é feito de uma forma centralizada. As unidades descentralizadas também fazem a alocação desses recursos conforme as suas demandas. Se uma determinada situação de fiscalização de pessoa física e de malha está atendida, naturalmente o servidor será alocado em outra atividade. Se a questão da defesa comercial está fragilizada, porque não temos gente suficiente para fazer valoração aduaneira, precisa-se colocar gente na área de valoração aduaneira. É importante como todas as outras atividades. Se não tiver valoração aduaneira, o país fica sujeito a uma competição desleal, gerando perda de emprego, né? Então, é muito importante, e isso tem sido um foco constante do ministro em busca de elevar a competitividade do país em relação aos produtos importados e fazer um patrocínio mais forte da questão da defesa comercial, que gera desemprego interno no país. Então, o processo de alocação ele não é um processo simples. Nós temos que procurar eficiência em todos os processos de trabalho, em todos eles, né? Naturalmente, ficamos muito felizes, assim, a arrecadação das receitas previdenciárias tem crescido de forma acentuada, sabemos que isso tem a ver aí com a questão do crescimento da massa salarial, mas sabemos também que tem a ver com a eficiência do órgão, né? Então, não se pense que se deixar, está muito bom, a massa salarial está crescendo, está arrecadando. Fique 10 anos sem fiscalizar e deixa a massa salarial crescendo, vai ver se tem o mesmo nível de fiscalização. Provavelmente não terá. Eu acho que tudo isso é uma resposta da atuação da administração e, naturalmente, com o crescimento do país, né? Mas são coisas que não estão desassociadas. Essa questão da alocação realmente não é uma matéria fácil. Eu sei que tem essa preocupação, se está fiscalizando menos um tributo, fiscalizando mais outro tributo. Talvez a gente precise de uma análise técnica melhor, adentrar melhor as práticas que estão sendo feitas. Não se diminuiu as ações em relação a este ou aquele tributo, você tem abordagens diferentes. Então, até solicitei à área de fiscalização que divulgasse mais essas atuações, esse procedimento, a alocação de horas em diversas atividades, para demonstrar que, eventualmente, não decorre de prejuízos quando a eficiência está sendo alcançada, ainda que com o menor número de recursos. Mas eu acho que o debate é importante, a gente tem que colocar isso dentro da casa, já pedi para a área técnica me posicionar, e não há sentido em preferência por esse ou aquele tributo. E nós temos divisões internas dentro da casa muito fortes, sendo que a mais forte é a questão aduaneira, né? Ela é um pouco desintegrada das demais áreas, para a gente não pensar que é o IPI, se é a Previdência, nada. Na verdade, essa dicotomia é muito mais forte em relação à área aduaneira. Mas não é uma matéria fácil, realmente, né? Eu acho que a organização tem que ficar atenta, porque eu não sou o gestor único dessa organização, né? São muitas as pessoas que gerem e fazem com que a organização aconteça, e tenho certeza com o grau de responsabilidade e a participação de todo o corpo funcional. Muito bem. Secretário, nós temos aqui um material para ser entregue, um abaixo-assinado, que foram coletadas 398 assinaturas. Antes de ler o abaixo-assinados e passar às mãos do secretário, eu gostaria de salientar que, na minha fala de ontem, quando nos referimos a este tema, a ação que já foi desenvolvida e foi desencadeada na sua gestão. Nós temos que salientar isso. E o abaixo-assinado é o seguinte: senhor secretário da Receita Federal do Brasil, doutor Carlos Alberto Freitas Barreto, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, abaixo assinados, vêm respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria que sejam adotadas as providências indispensáveis à imediata confecção e distribuição das carteiras funcionais necessárias para assegurar o desempenho de suas funções, sem que sejam submetidos ao constrangimento causado pela ausência do documento. Ressaltamos que, transcorridos mais de 4 anos da unificação dos fiscos federais, até hoje, os auditores fiscais não são portadores de carteira funcional que lhes garanta o exercício de suas atividades sem ter que
questionamentos de contribuintes absolutamente evitáveis. A providência toma-se, portanto, prioritária. Pedimos o seu apoio para que uma solução seja dada o mais rápido possível. Gramado, maio de 2011, eu passo às suas mãos esse abaixo-assinado. Posso pronunciar sobre o abaixo-assinado? Sim, sim, claro que sim. Bom, muito bem.